Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje, já vou chamar a sua atenção, vai falar de aposentadoria, aposentados, vai falar de pensão, atenção pensionistas, e vai falar um bocadinho de nós também, idosos, que quase sempre uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu peço permissão, você acabou de ver, antes do início do programa, é uma chamada aí para o grande evento que acontece logo mais à tarde na Esplanada dos Ministérios, liderado ali pelo pastor Silas Malafaia, mas que vai congregar praticamente a Igreja Evangélica do Brasil ali dentro. Ontem tivemos a Marcha para Jesus, o Silas compareceu ao final da tarde, nessa Marcha para Jesus, não, é Marcha para Jesus, vou falar daqui a pouco, Marcha contra o Aborto. E o Silas compareceu juntamente com Magno Malta, João Campos e outros parlamentares. E eu aproveitei, estava lá também e gravei, falei, faz uma chamadinha para daqui a pouquinho o povão descer para a Esplanada. Coloca aí o Silas Malafaia. A manifestação daqui a pouco, meu irmão. Você, vambora, cai fora, desliga a TV daqui a pouco e vamos lá. É 3 horas da tarde. Quente, pela vida, pela família, liberdade de expressão e liberdade religiosa. Tá certo, ele foi rápido, vapt-vupt, né? Mas a grande verdade é o seguinte, vale a pena participar desse movimento. Nós teremos lá, além da manifestação em si, pelos direitos que nós temos e que estão querendo jogar fora, olha, sou a favor do direito das minorias, desde que a maioria continue tendo seus direitos também. Porque se eu fosse uma minoria, lutaria pela minoria. Agora, como pertenço à maioria, quero ter com os meus direitos assegurados. E é exatamente isso que faremos logo mais, a partir das 3 da tarde, lá na Esplanada dos Ministérios. Eu falava Marcha para Jesus antes, sabe por quê? Coloca o cartaz no ar para mim aí. É que neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, nós teremos a terceira marcha Alcançando Vidas, lá na avenida principal do Novo Gama, aqui na nossa divisa com o Distrito Federal. Valorizando a família, estarão lá conferencistas o Nilson Brandão, o pastor Egmar Tavares, o coordenador é o conhecido pastor Francisco Soares da região, cantores, meu amigo David Quillan e também o Gerson Rufino, que traz uma música gospel mais para o lado do sertanejo. Parece-me que mais para a área aí do chamado sertanejo universitário. Então, vai ser domingo, Novo Gama, a partir das 2 horas da tarde, lá na avenida principal da cidade. Todas as igrejas, olha, são tantas que se eu fosse citar o nome dos pastores que apoiam a iniciativa, nós ficaríamos aqui pelo menos mais meia hora. Graças a Deus por isso. Precisamos acabar com essa história de a manifestação é só deste pastor ou daquele pastor. Vamos diretamente agora ao assunto que nos compete no programa de hoje. Nós vamos falar, como eu já disse, aposentados, pensionistas e idosos, deixando aquela famosa pergunta, a luta pelos seus direitos não tem fim? Eu só ouço o pessoal reclamando. Nunca vi, olha, sinceramente, eu sou mais, olha, bota 40 anos ou mais de trabalho na área jornalística, eu nunca ouvi alguém chamar, poxa, tivemos o nosso direito adquirido. Vamos conversar? Começa aqui com o nosso amigo Gilberto. Começar com o mais idoso. Você aqui. É Genivaldo. Né, Genivaldo da Silva. Vamos começar com o Genivaldo aqui, presidente da AMARP. O que é a AMARP, meu amigo? Boa tarde. A AMARP é a Associação dos Militares da Reserva, pensionista, reformado das Forças Armadas Brasileiras, no qual represento. Tá bem. Vamos conversar sobre a aposentadoria, não só de quem não está no militarismo, mas também, né, universal. Em termos, aliás, a aposentadoria é uma coisa, eu acho que é bem idêntica para todo mundo. Nós estamos aqui também com a Rita Siqueira, ela é fisioterapeuta ligada à área de saúde e briga também por essa questão de aposentadoria, né? Com certeza, eu sou do Ministério da Saúde, brigo muito porque eu tenho um amor muito grande pelos idosos, pelos aposentados e vejo a necessidade que esses idosos têm. Quando eles se aposentam, eles têm que ter qualidade de vida física, mental e espiritual. Isso é muito importante. Tá certo. Seja bem-vindo ao nosso programa, obrigada, viu? A Miriam Cristina, ela é presidente do PAI, Pai do Brasil. Quem é o Pai do Brasil, hein? Pai do Brasil é um sonho, né? Uma realidade que nós queremos que exista a todo instante, a partir dos pensionistas, aposentados e idosos do Brasil.
Que está em formação. Que está em formação. Eu não sou aposentada, mas um dia pretendo ser aposentada e quero que me tratem com dignidade. Por isso eu estou nessa luta em favor dos aposentados. Essa é a iniciativa do senador Paim, né? Isso, o senador Paim é um grande apoiador, né? Tá certo, que já me honrou. Agora só nos últimos tempos aqui, coisa de 2 meses, ele esteve 2 vezes comigo aqui. É sempre muito simpático e atende sempre o nosso convite para que venha estar conosco. Agora sim, vamos apresentar o Gilberto Soares Clemente. Ele é conselheiro da Previdência Social aqui na área do Distrito Federal, não é isso? Exato. Sou diretor também da Federação dos Aposentados e Pensionistas, do BF. E a minha luta, onde eu mais me empenho é em defesa dos idosos. Isso é muito importante. Porque quem já trabalhou e contribuiu 30, 35 anos para o bem deste país, que é a quinta ou a sexta economia do mundo, certo, merece um final de vida melhor, com condições financeiras, né, de saúde e alimentação, né, e descanso e lazer. Agora, há quanto tempo eu ouço dizer dessa luta e a gente não chega a lugar nenhum? Por que, Gilberto? O que ocorre é que com o advento de um novo partido, o PT, o ex-presidente Lula da Silva, quando candidato, em 1989, ele foi questionado, foi perguntado no programa do Silvio Santos, por uma senhora. A senhora perguntou o que ele faria pelos aposentados caso eleito. E ele disse que era uma injustiça o que se praticava contra os aposentados, que na Europa eles tinham condição de viajar para onde queriam. Aqui no Brasil não acontecia isso. E que se ele fosse eleito, ele ia acabar com essa injustiça total. Não é o que aconteceu. O aposentado, ele continua num grande sofrimento, com perdas de 79,02 a partir de 1994. Eu tenho aqui uma tabela. Se eu posso mostrar essa tabela? Pode mostrar, diga aí. Né? Então, essa tabela aqui são números do governo, porque números não se fabrica, né? Não. Números são matemáticos. Eu pediria até que você citasse alguma coisa. Você tem uma cópia aí, né? Por favor. Obrigado. Né? Você tem dados aqui que vão de 74 em diante. O salário mínimo na época 70... Né? De 1994, quando virou a ORV. Quando começou a ORV, então a parte econômica do país ela sofreu uma transformação, né? Ela passou a ser regida pela URV. Então daí começou o calvário dos aposentados. Já existia para trás, mas aí ele se acentuou. Se o senhor, Celso, olhar esta tabela, o senhor vai olhar que todo o aumento dado ao salário mínimo é sempre superior ao aumento dado àqueles que ganham acima do salário mínimo até o teto da Previdência. É só olhar a tabela aqui, ó. Eu posso mostrar para a câmera? Né? Parece-me que até em 95, por exemplo, a coisa andou meio igual, né? Aí já em 96 é que começou a pular. Exato. Aí veio há uma variação, né? Mas se o senhor olhar em vermelho aí está a diferença entre o que foi dado, o salário mínimo, e o que foi dado aos aposentados. Então, esses números aí, 26,6 em vermelho, pertence ao governo Fernando Henrique Cardoso. Foi quanto ele subtraiu de quem ganhava acima de um salário mínimo ou recebia, né? Como um direito de aposentado dentro da Previdência. Perfeitamente. Perdeu aí 26,6. Tá aqui, 0,60, né? 60 ali. É. Aí veio o governo Lula com grandes promessas, mas não aconteceu nada. Em relação aos aposentados, não aconteceu. Ele disse que era uma injustiça o que o Fernando Henrique que se praticava antes dele ser eleito. Ele fez pior, ele retirou 42,36%. Quase que dobrou, hein? Exatamente, amigo? Quase que dobrou. Aí veio o governo Dilma, o CF, que já retirou até hoje 7,26%, em 2 anos e alguns meses de governo. Se somarmos esses 3 percentuais, é só olhar embaixo, perdas total até maio deste ano, tá? Dá 79. Aqui está 76, mas na verdade é 79. A tabela aqui é esta aqui. 79,02. Então, tá aí? Quer dizer que de 2004 para cá, 1994 para cá, quer dizer, 2004, 10 anos, já vamos para 2014, quer dizer, 20 anos. Exatamente, 19, 20 anos. O aposentado que percebe acima do salário mínimo
teve correção bem abaixo do que o salário mínimo não tem como você fazer um engodo. Não tem. O salário mínimo é 670, você tem que receber 670. Se passar para 700, vai receber 700. Agora, o cidadão que recebia, por isso que se fala muito do aposentado, que ele receberia, vamos dizer, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ao tempo da aposentadoria. Hoje ele estaria recebendo quase que um salário mínimo, e olha lá, o de 2 com certeza chegaria a um salário mínimo. Certo. Que coisa de maluco, que ninguém grita e ninguém fala nada e ninguém diz nada. Só em tempo de eleição, como a promessa do... Como? Só em tempo de eleição, como no tempo da promessa do... como sempre foi, né? Isso nunca mudou. Agora, o que eu quero dizer para o senhor, o mais grave disso tudo é o seguinte, é que ano passado, mais de 300 mil já caíram para o salário mínimo. Pessoas que ganhavam acima, ganhavam 5, 6, 7, 8 salários, 9, até 10, muitos já caíram para o salário mínimo. Eu dei uma palestra no Rio de Janeiro, na Asaprev, lá do Rio de Janeiro, e uma pessoa me relatou que um aposentado pulou de cabeça do 5º andar do prédio onde morava, porque não tinha mais condições de bancar a família, a mulher doente com câncer, então ele preferiu morrer. Então, um cidadão brasileiro que é responsável pela grandeza que é o Brasil hoje, uma economia que é a 5ª ou 6ª economia do mundo, essa pessoa tem que se matar porque não pode mais sobreviver. Pelo amor de Deus. Eu considero que isso é um genocídio. Esta é a palavra que se encaixa perfeitamente na política de benefícios aos idosos. Olha, esse gráfico aqui mostra claramente, quer dizer, até mesmo quem percebe, o azul equivale ao salário mínimo. E nós estamos aqui... Exatamente. Né, eu sempre erro o lado, né, 94, não é isso? E vem para cá até chegar a 2011. Até o salário mínimo caiu em termos de compra e tudo mais, né? Ele caiu. Deveria ser muito maior aqui. Exato. Né? Caiu. Mas caiu muito mais aquilo que se paga ao aposentado. Exato. Em relação ao aposentado, é uma catástrofe. Que já era menor aqui, exatamente, não é isso? Foi menor aqui e hoje menor aqui. Exatamente. E se deixar, então, daqui uns dias você vai pagar para ser aposentado, não? Exatamente. Agora, o que ocorre também é o seguinte, que o governo alega que essa situação é porque a Previdência não tem dinheiro, não tem verba. Isso é uma mentira deslavada. A Previdência, ela é superavitária. Entendeu? Ela tem dinheiro sobrando. O governo não dá porque não quer. Porque ele usa essa verba para outros fins que não é a Seguridade Social. Nós vamos continuar falando nessa questão, quero ouvir o meu amigo na área dos militares e tudo mais, mas uma pergunta me está aqui, engasgada, né? Se alguém, ao fazer vamos dizer, uma campanha eleitoral, promete e depois não cumpre, você acha que a força de um partido poderia ajudar dentro do Congresso? Porque a gente vê, por exemplo, atualmente, na questão dos portos e outros debates travados dentro do Congresso, houve liberação de verbas e tudo mais, há sempre um agrado partidário para que se vote com o governo. Essa força, vocês chegaram a questionar isso, a criação do Partido dos Pensionistas Aposentados e Idosos? A gente tem comentado bastante com relação a isso. É muito bonito no período pré-eleitoral tirar foto do lado de um idoso, tirar foto do lado de uma criança, mas depois que eles se elegem, eles esquecem dos compromissos que eles tiveram. Eles tratam as pessoas como se fosse simplesmente um voto, e essas pessoas não são voto. Essas pessoas, elas são pessoas extremamente nobres, que trabalharam muito pelo nosso país. O Partido dos Pensionistas Aposentados e Idosos, ele quer formar uma bancada no governo para não ocorrer aquelas pressões que venham vetar, por exemplo, como no caso, a votação do fim do fator previdenciário. O pai luta por isso há quanto tempo, anos, né? Por isso. Dia 29 de novembro, os aposentados estiveram lá no Senado, tiveram uma audiência pública com o senador Paim. Após essa audiência pública, eles ocuparam a Câmara e eles fizeram uma vigília de 24 horas ali dentro daquele salão verde. Naquele momento, como existia um número muito grande de aposentados, muitos deputados, muitos parlamentares foram lá. Ai, que bonito, nós vamos apoiar, nós vamos apoiar. Esse ano será votado o fim do fator previdenciário. E resultado? O ano passou e mais uma vez os aposentados ficaram a ver navios, né? Além dessas perdas salariais, que são muitas, né? O fator do fator previdenciário, que ele, à medida que a pessoa se aposenta, ela perde horrores, né?
Então, o que é a criação do Pai do Brasil? É uma busca para atender que esses políticos novos que venham sejam políticos com compromisso com as pessoas, né? Um partido com humanização, não pensando unicamente no voto, né? Que é uma preocupação nossa. Mas a partir do momento em que se pensa em criar um partido, e eu sei que não é fácil, né? Está aí a luta da Marina tentando formar sua rede aí, parece que ela encontra mais inimigo do que amigo, né? Dentro do próprio governo, todo mundo fazendo o possível e até o impossível para que ela não consiga, né? Muitos jogando para que ela, mesmo que formado o partido, não venha com uma subvenção, que é um direito de todo partido, claro, para uma boa disputa e tudo mais. Por que não vinga um partido como esse? Olha, com um grande nome à frente como o do senador Paim. Infelizmente, as pessoas elas estão muito desacreditadas. Quando você vai falar em política, vai falar em partido, as pessoas, eu não quero, eu não aguento ser enganada, tantas vezes eu acreditei. Então, elas acabam tomando uma aversão à política. Infelizmente, a política é uma necessidade. Nós vivemos de política e nós temos que ser bem representados. Esse novo partido que está iniciando agora, o Pai do Brasil, como a Rede da Marina também, são partidos que eles estão querendo vir livres de qualquer amarra dos partidos anteriores. Por causa do governo, que exige que seja votado naquele sentido, como o governo apoiou aquele partido, o partido se sente na obrigação de apoiar o governo. E esse novo partido, ele tem essa liberdade de fazer o quê? São os interesses da ideologia do partido, que é essa defesa aos pensionistas, aposentados e idosos. Isso é um bom sonho. Mas vai ser difícil transformá-lo em realidade, hein, amiga? É uma luta, né? É uma luta diária, nossa. Vamos pegar o grande exemplo, já citei o Paim aqui inúmeras vezes, e faço questão de citá-lo sempre. Olha, se tem alguém que luta pelo aposentado, pelo pensionista, pelos idosos do Brasil, esse nome é senador Paim, do Rio Grande do Sul. Ele é do governo, é do PT. E encontra percalço dentro do próprio partido. Ele não consegue vencer essa questão aí do fator previdenciário. Há quanto tempo está se batendo em cima? Olha, não deixo de citar aqui inúmeros nomes de pessoas que dentro do Congresso fazem essa luta. Estou lembrando aqui do meu amigo Kleber Verde, deputado do Maranhão, que faz isso também como ninguém. Ele está sendo convidado para um seminário que vai acontecer na Previdência dia 26, o Paim e o Kleber Verde. O Kleber Verde também é outro trabalhador, o Paim no Senado e o Kleber na Câmara. O senador Paim, ele luta incansavelmente para apoiar os aposentados. Só que não adianta só ele lutar sozinho, né? Ele precisa de todo um apoio. E, infelizmente, é uma luta que a gente vê assim, desumana. Desigual. Deixa eu aproveitar. Rita, eu vou levar um pouquinho mais para o lado da tua área, especificamente de saúde. Eu acredito, porque você pega os aposentados no Brasil e você conversa com boa parte desses aposentados, você só ouve choradeira. E parece-me que a gente não vai sequer preparado para se aposentar. E olha, quando eu digo preparado, porque teria que preparar para viver com bem menos do que ganha, porque o fator previdenciário já corrói o que ele ganhava antes e já passa a pagá-lo bem menos, mas vem aqui também. Não há uma preparação, não. Os nossos idosos, principalmente, um pouco antes de chegar o momento, não deveria ter uma preparação para isso? Olha, eu tenho 22 anos de Ministério da Saúde, sempre lidando com idoso. Eu nunca vi ninguém fazer nada pelo idoso. O nosso idoso no Brasil, ele está jogado. Quando o idoso, quando o indivíduo ele trabalha anos e anos, vai sendo sugado o tempo todo, ninguém prepara aquela pessoa para se aposentar. Ninguém está preocupado se ele tem saúde, se ele não tem. Joga simplesmente este homem na rua. E este homem, o primeiro mês dele é maravilhoso, ele acha que vai descansar, vai passear com a família, quando na realidade não é isso. Quando na realidade ele começa a sentir, houve uma queda já, porque ele ganhava vale transporte, vale alimentação, isso tudo ele perde. Aí ele vai para dentro de casa, contribuir com a família. Como que esse homem vai contribuir se ganha uma miséria? Quer dizer, ninguém prepara, nem psicológico, nem físico, nem emocionalmente para jogar
esse trabalhador na rua, simplesmente joga na rua ele. E quando ele está na rua, ele precisa de quê? Ele precisa de saúde, ter uma saúde perfeita. Aí vai para os postos de saúde, vai para o SUS, ficar em fila, sofrendo ali. Quando não havia necessidade, ele paga imposto. Gente, a hora que o povo, e não é pouca gente não, é muito idosos, a hora que porque os idosos têm família, têm filhos, a hora que eles se unirem, vários gravetos juntos, ninguém quebra. E o governo está brincando. O governo está brincando com o povo. Não precisa nem se unir, a população está envelhecendo e nós estamos correndo o belo risco de ter uma população de maioria idosa, como tem hoje algumas nações do mundo asiático, europeu e tudo mais. Com certeza. Eu sou idosa, eu sou aposentada, mas eu me sinto bem, eu tenho vaidade de ter a minha idade, porque eu tenho energia. E a maioria dos idosos, ele vai para casa, ele vai ainda com energia. Mas só que quando ele chega dentro de casa, o que ele vai fazer? Nada. E a pessoa ociosa, ela envelhece realmente e ela adoece. Então nós temos que preparar a nossa população idosa. Eu gosto muito dos idosos, eu sempre trabalhei com idoso e aposentado. É preparar, é dar atenção, dar dignidade para que esse homem consiga levar a família dele com dignidade, não precisar ficar implorando favores. Quando ele tem direito, ele paga o imposto dele. Então vamos olhar um pouquinho para esse idoso com carinho e como ele merece. Não é? A nossa população está envelhecendo, só que ela está envelhecendo muito rápido. Se você for fazer um levantamento, você vai ver que o número de aposentados e idosos é muito grande que nós temos aqui em Brasília. Então, eu acho que o político devia olhar um pouquinho mais, mas não só olhar na hora dos votos, não. Tem que olhar após a votação. Eu ganhei, agora eu vou trabalhar por os idosos. Causa, tem que defender. E enquanto vida eu tiver, eu vou defender os idosos. Doa a quem doer. Eu vou defender os idosos, porque eu fui preparada para isso. E, além disso, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ver o idoso com coração, com amor, com Deus no coração, muito porque bem. O momento que você vê um idoso com Deus no coração, você facilita mais a vida dele. Agora a gente vê o idoso como um número, como um voto, como um peso. Aquele idoso é um peso para o SUS, porque tem que ser atendido, mas o SUS não faz favor nenhum, ele paga imposto. Entendeu? O governo tem que prestar atenção mais nisso e cuidar um pouco mais dessa área. E eu brigo mesmo, e vou brigar enquanto vida eu tiver. Idoso tem que ser respeitado, aposentado tem que ter dignidade. E isso aí eu vou brigar. Muito bem. Doa quem doer. Que bom. Muito que bem. Bom a gente saber que tem gente brigando pela gente. Mas ela citou um negócio numa das palavras dela, falou assim, perde a casa. Rapaz, veio à cabeça alguns militares que eu conheço, são da minha amizade, o grande sofrimento que o militar que vai para a reserva enfrenta. É exatamente a primeira coisa que ele tem que pensar é um lugar para morar, né, amigo? Falou tudo. Bom, represento a todos os militares da reserva, pensionistas reformados das Forças Armadas Brasileiras e sempre informo, somos brasileiros como todos e somos idosos também. Temos aqui que realmente questionar com referência aos nossos salários, porque quando passamos para a reserva, os nossos militares passam para a reserva, o senhor foi muito feliz na pergunta, nós não temos aonde morar, porque não temos salário. O salário de 30 e 35 anos de serviço nas Forças Armadas Brasileiras, nós não temos condição de comprar nada nesse país. Vamos pagar aluguel, como todos os brasileiros pagam, sem condições de pagar, inclusive, porque o salário não dá para pagar o aluguel. A partir do momento em que ele perde aquela moradia no tempo de serviço dele, né? Eu citei aqui alguns amigos meus, né, agora muito recentemente, até porque trabalhava comigo aqui, o pai do garoto, né, que ficou sendo meu amigo também, saindo para a reserva e ele já correndo atrás para um lugar para morar e levando o susto de ver quanto é que ia pagar, ou o aluguel ou uma prestação, que quase sempre é complicado. É complicado. E com referência a essa questão específica de moradia, o senhor foi muito feliz. Quando o militar está na ativa, ele tem a moradia funcional. Então ele fica um período morando, às vezes até 10, 15 anos morando, e ele realmente, não é que ele não se preocupa na moradia, ele está preocupado na moradia sim,
Mas ao passar para a reserva 35 anos de serviço, 30 anos especificamente, ele não tem salário para comprar. Nem em Brasília, nem em lugar nenhum. Porque o salário hoje das Forças Armadas, eu cito sempre nas minhas reuniões, quando eu tenho a oportunidade de falar, como presidente da Associação de Militar da Reserva Pensionista Reformada das Forças Armadas, quero deixar aqui bem claro que a Lei 7.524, 17 de julho de 86, sancionada pelo presidente Sarney, e a súmula 56 do Supremo Tribunal Federal, me dá direito a mim e a todos os militares da Reserva Pensionista Reformado a se pronunciar com referência a todas as questões, especificamente e politicamente. É lei. Eu gostaria que alguns companheiros familiares militares estiverem nos assistindo e coloquem essa lei na pauta e diga: eu falo em nome da lei. Não se preocupe com outras questões, com outras pessoas que nos representam. A lei, é claro, ela nos dá direito a se pronunciar especificamente com referência a todas as questões. O grande temor que eu sempre percebi, inclusive dos meus amigos, era não botar a boca no trombone, né? Com medo realmente de sobrar para eles. Mas não tenho preocupação nenhuma de falar, exclusivamente para os nossos companheiros aqui já citados. E a lei é clara, ela é específica, ela direciona a todos os militares da Reserva Pensionista Reformado das Forças Armadas a se questionar, a se pronunciar, com referência a todas as questões. Eu estou aqui representando a família militar da Reserva Pensionista Reformado das Forças Armadas Brasileiras. Com referência ao nosso salário, nós temos uma dificuldade enorme, porque o nosso salário, passamos para a reserva, somos idosos e não temos salário, nem para sua sobrevivência na reserva remunerada. E pagamos, nós pagamos 1,5%, nós pagamos 7,5% para o governo. E não é pouco a verba que entra nos cofres do governo, são muitas. E passando para a reserva, não temos condições de pagar nem o aluguel. Então, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. Diga, Rita, você eu está vou querendo dizer o seguinte, eu como esposa de militar também, eu tenho muito orgulho de ser esposa de militar. Nossa. Eu acho que é um privilégio sermos esposa de militar e vivermos a vida dos militares, né? Porque a minha filha também é esposa de militar e eu tenho grande admiração. Mas houve o seguinte, de uns anos para cá, os generais, ele tinha uma facilidade muito grande de chegar ao presidente e levar o que ele queria. Agora nós temos um intermediário, que é o ministro da Defesa. Então ele peneira muita coisa. Ele leva só o que ela pode ouvir. E as nossas reivindicações são muito grandes. Você imagina o militar, principalmente o praça, que trabalha braçal muitas das vezes, quando ele chega a se aposentar, realmente a saúde dele está um bagaço. Um bagaço. Nós temos, não vou dizer que nós não temos assistência médica, sim. Temos sim. Mas você já pensou, todo esse Brasil espalhado, os militares, são eles que cuidam das nossas fronteiras. E nós não temos, Estão gritando agora, porque todo o tráfico entra praticamente pelas fronteiras. As armas que estão matando o nosso povo entram pelas fronteiras. Entram pela fronteira. E olha que nós estamos, as Forças Armadas e a Polícia Federal está ali cuidando. Mas realmente a coisa está difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os militares aposentados sofrem tanto como os civis. Sofremos muito. A verdade é uma só. Tanto lá como cá, sendo aposentado... Não tem como fugir desse Brasil. Né? Você não tem como fugir. O Gilberto estava me falando lá fora, essa questão, eles recolhem 7% que você me falou? Eu estou dizendo salário, mas é o direito adquirido do cidadão que durante uma vida toda trabalhou e teve recolhido o seu dinheirinho, parte dele, para chegar no momento da reserva ou da aposentadoria, como nós dissemos aqui, e ter todo o seu direito garantido. Aí ele tem que pagar para viver como aposentado, como se fosse no batente. Perfeito. Nós pagamos, né? É lógico que nós somos regidos pela AGU, né? Não é o INSS, mas parabéns para os nossos aposentados do INSS. Nós estamos também acompanhando essa questão, porque somos aposentados também. Reserva remunerada, somos aposentados. E nós pagamos também, nós pagamos no nosso contra-cheque 1,5%, 7,5%. Eu hoje, como segundo sargento do Exército Brasileiro, da Reserva, eu pago R$400 por mês.
segundo sargento, se nós fizermos um levantamento dos outros companheiros com referência a posto, por exemplo, o senhor vai ver que hoje, aproximadamente, um coronel hoje do Exército da Reserva está pagando quase R$800 por mês. Aliás, eu confirmo aqui, R$860 por mês para o governo, para que nós possam estar aposentados, e os nossos direitos estão onde? Isso é a pergunta. Boa pergunta, né? Os nossos direitos como aposentados, que eu sempre a luta pelos direitos não chega no final? É importante. Importante demais. Deixa eu pedir desculpa, te chamei de Gilberto, não, já acho que mais duas vezes, né? Genivaldo, né? É Genivaldo. O Gilberto está ali do ladinho. Paga-se aqui, paga o aposentado, paga a colar também? Com certeza, né? Em tudo que nós consumimos tem imposto, né? Se trabalha mais de 4 meses, né? Que se paga de imposto, são 4 meses de trabalho. Então, até o aposentado aqui, aquele que ganha um salário bem pequenininho, ele está pagando imposto. Ele está sendo extorquido 2 vezes. Pelo não pagamento devido do benefício, pelo qual ele contribuiu 35 anos de sua vida, e depois de velho, quando tem que consumir medicamento, alimento, transporte, tudo isso. Brincadeira, você me fez lembrar um negócio interessante, né? Há algum tempo atrás, um jornal de São Paulo parabenizava o cidadão, era lá pelo mês de maio, quase chegando junho, né? Dizendo assim, parabéns, a partir de hoje você vai trabalhar para você, porque até ontem você trabalhou para pagar os impostos do governo. E lá se foram 100 e tantos dias necessários que a gente trabalhe e guarde o dinheirinho só para pagar imposto. É Celso, complicado. eu queria dizer 3 coisas aqui. Diga esses 3 coisas que eu vou falar afeta o trabalhador da iniciativa privada, o qual se aposentou e está ganhando salário de fome, os militares, né, e que o governo deveria olhar também por eles, são os defensores da pátria. Eles arriscam a vida dele em fronteiras, em qualquer situação. Os militares sempre tiveram presente na vida da nação, né? Desde a guerra, a Segunda Guerra Mundial, eu era pequeno, eu tinha 3, 4 anos de idade, mas meus tios também participavam do Exército, eles contavam para mim a bravura desses homens num campo de batalha, defendendo a democracia, defendendo a liberdade. Democracia e liberdade e justiça são coisas importantes e que o governo não pode deixar isso de lado, colocar isso à margem. Então, esses militares, eles merecem a consideração total. E tem, da nação brasileira, eu sei que eles têm. E da Presidente da República, ela terá também que olhar ao lado deles, que eles estão sofrendo tanto quanto nós aposentados do sistema privado. Eu queria dizer aqui 3 pequenas coisas. O governo, ele não respeita o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Isso não está funcionando. Essa Constituição é como se ela não existisse. O artigo 4º do Estatuto do Idoso, que é isso aqui, ó. Certo. Eu vou até pedir para que ela mostrasse aí. Mira, por favor, abra aí no artigo 4º e leia, por favor. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentando aos direitos. Por ação ou omissão será punido da forma da lei. Então o governo... Mas como a letra é bonita, né? É lindo, né? É isso que eu queria dizer. É o seu ver. Olha, estatutos, né? Olha, deixa eu fazer uma partezinho. O cidadão veio alegre e feliz. Eu não pude acompanhar hoje lá dentro do Congresso Nacional. É o estatuto o estatuto que estavam votando ali, da criança no ventre materno, né? Passou do nascituro, obrigado. O velhinho aqui esquece às vezes. Passou hoje pelaquela comissão que estava analisando, quer dizer, mais um passo. Isso é maravilhoso. Temos que ter esses estatutos, agora fazer valer como você leu do idoso ali, né? Pois é, o senhor vê uma coisa, é muito bonito. Além desse estatuto, existe uma série de legislações, né? Como o senhor Gilberto falou, até a Constituição para resguardar. Só que não basta ser só bonito, ele tem que ter aplicação. Com relação à moradia que o senhor estava falando agora, no artigo 38, ele diz que todos os programas habitacionais públicos ou subsidiários com dinheiro público, eles têm que ter uma reserva de 3% para os idosos. Mas cadê quem cobre isso? Porque até agora eu não vi. Da mesma forma que tem uma série de artigos lindos, obras do nosso senador Paim, esse estatuto aqui, que ele tem que sair do papel para o dia a dia.
tem que existir pessoas que cobrem a aplicação desse estatuto. Como o senhor falou, no caso da residência, muitos aposentados vivem de aluguel, recebendo um salário mínimo e ainda tendo que custear. Agora, se existem esses programas habitacionais e tem que ser destinado 3% para os idosos, onde que está acontecendo isso? Porque eu não conheço. Nunca ouvi falar, sinceramente, né? Vi aí cotas das mais diversas, ninguém abriu a boca para dizer uma cota de 3% no direito do cidadão. Para complementar tudo isso que a doutora Miriam falou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25, diz o seguinte: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestiário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Então isso aqui, gente, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu artigo 25, que complementa os dois artigos que eu acabei de citar, o artigo 5º da Constituição e o artigo 4º do Estatuto do Idoso, que vem todos esses artigos favorecer uma vida digna, tanto para o aposentado de empresa privada quanto para os militares. Não existe diferença nenhuma. São todos filhos da pátria e todos merecem respeito e uma vida digna. Agora, seu Gilberto, sabe o que é que acontece? Estatuto, existe muitos estatutos. Quem tem necessidade de conhecer, não conhece. Estatuto do idoso. O idoso não conhece a metade dos direitos dele. Porque ninguém chega para o idoso e diz, olha, você tem direito a isso, a isso, a isso, e que ele possa cobrar. Mas ele desconhece. Eu conheço, ele conhece, você conhece, porque nós estamos acompanhando. Idoso, a coisa é complicada demais. Mas você sabe que eu acho que eu vou mudar esse negócio? Na tua área da saúde. Não, eu acho que eu vou bater em casa. Me vem à cabeça, olha, um papo que eu tive com o saudoso Jorge Cauí Júnior, do Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena, uma obra social fantástica, né? Que o Cauí sempre realizou em Brasília, não somente junto aos idosos, tem lá também a creche Irmã Elvira, e tem lá um bocado de coisa importante. Hoje ele está lá, né, tinha a Casa da Mãe Solteira, hoje foi transformada para receber pessoas que vêm fazer tratamento em Brasília e que não tem onde ficar. Então sempre teve, isso era, o Cauí dizia claramente, não tem coisa pior no mundo do que pegar um idoso e levar ao hospital. Chega lá, eles querem se ver livre do idoso o mais rapidamente possível, de preferência mandando para o Campo da Esperança, para não ter que voltar para o hospital. E Cauí, dentro dessa obra social dele, construiu ali dentro o que seria um hospital do idoso. Promessas de político, eu vi várias. Promessa de política, deixa eu desabafar um pouquinho. Eu ouvi no dia do sepultamento do Jorge Cauí. O governador presente, né, e como cobraram, ele falou assim, eu assumo o compromisso de que colocarei esse hospital funcionando. Deu em nada. É verdade. Está lá pedindo até hoje. Mas olha, se nós começarmos... Meu Deus do céu, como o idoso é... Mas não vamos desistir não, doutor. Mas não vamos desistir não. Não vamos desistir não. Nós temos que continuar. Entendeu? E levando o idoso devagarinho a mostrar onde é o lugar dele. Ele tem direito, gente. Olha, eu acho que eu vou bater de casa em casa, de porta em porta, vou chamar o idoso e vou ler para ele, olha, o senhor tem direito a remédio gratuito, o senhor tem direito a isso, não é a favor, é direito. Ele desconhece o direito dele, entendeu? Vai gritar aonde? Não é? No momento... Pelo seu direito. Não, aí é que tem os políticos. Tem que ter um partido ali, como a menina estava. Para que servem os políticos? É para isso, para ouvir, entendeu? Tem que dar voz aos militares, como ele citou aí. Até hoje, quando se falou de militar neste país, você é obrigado a citar aqui. A não ser aqueles panelaços que a gente viu na esplanada dos ministérios. Que não levou a nada. Não, mas lamenta, pelo menos alguém gritou e bateu nas panelas. Bem-vindas às mulheres que fizeram isso. O senhor quer ver uma coisa que a gente acha interessante? Cobrar os direitos. Todo mundo sabe que tem direito. Só que às vezes as pessoas ficam constrangidas, elas se sentem envergonhadas de exigir aquilo que é um direito. Não é um favor, não é uma obrigação, não é nada demais. Medicamento. Tanto para o hipertenso quanto para o diabético, o governo, ele tem que dar para essas pessoas.
Aí a pessoa vai lá no posto de saúde, ela pede medicamento, ela tem uma negativa, ela não sabe como deve proceder. Aí o que acontece? Nós temos o Juizado Especial Federal, nós temos o Juizado Especial Civil, que a pessoa ela não precisa de advogado e ela vai conseguir que a justiça obrigue que a pessoa receba o medicamento, receba a fita, para ver se está com a glicose aumentada, o aparelho da glicose. Então, o que eu acho que nós temos que, para a gente, exigir o direito é fundamental. Sabe qual é o problema? É questão realmente não há preocupação de divulgação. O que você acabou de falar, Rita, dizendo, a vontade que eu tenho de chegar em cada idoso e ler o Estatuto e mostrar os direitos, eles não contam, por exemplo, que tem uma farmácia popular que o cidadão passando por um médico, seja ele tanto de um hospital particular, do posto de saúde particular ou do próprio governo, ele pode ir na farmácia popular e pegar lá o remédio de diabetes, o remédio de hipertensão, principalmente, e mais alguns outros que já estão liberando. Mas a maioria das pessoas não conhece esse direito. Exatamente. Isenção ao imposto de renda também. Essa é a grande realidade. Isenção ao imposto de renda. Determinadas doenças, ela isenta aquela pessoa a pagar o imposto de renda. E a gente sabe que o imposto de renda é o leão correndo atrás de todo mundo o tempo todo. Esse sofrimento passa por aí também, na área militar. Vocês enfrentam a mesma questão, por exemplo, nesta área de saúde? Ou a coisa, pelo menos, aí é um pouquinho melhor para vocês, Genivaldo? Com referência à nossa área de saúde, nós não podemos ainda reclamar. A palavra é essa. Que bom. Nós temos um apoio, falta muito ainda. Há 10 anos atrás, o nosso hospital do HFA e HGB, hoje que atende a todos os militares familiares, era bem melhor. Hoje nós temos alguma dificuldade porque o governo realmente não repassa a quantidade exatamente que nós pagamos, tão bem deve quanto lá ser fora, devolvido para a saúde, realmente não é devolvido. Isso foi a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que passou a retirar a maioria da nossa verba da saúde para direcionar para outras questões. E a nossa saúde hoje tem alguns problemas sim. Está bem, mas precisa melhorar. Espero que o governo invista mais na saúde. Mas eu gostaria de falar aqui, com referência ao idoso, que eu faço parte, e aqui nós estamos falando realmente do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741/2012 tem que ser citada aqui, graças ao nosso senador Paulo Paim, que esteve presente todo o tempo, para que aprovasse esse Estatuto do Idoso. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, que beneficia todos os idosos, do qual eu faço parte, mas que os idosos não têm conhecimento dos direitos que realmente tem. Precisa ser informado, precisa ser divulgado. Nós precisamos de um representante na Câmara Federal, mas que tenha esse compromisso com os nossos idosos. Nós temos hoje o senador Paulo Paim, eu gostaria a permissão de fazer uma referência a esse grande parlamentar do nosso Brasil, que não só se preocupa com nossos idosos, mas se preocupa com todo o segmento do nosso Brasil. Todas as questões especificamente aqui citadas, ele está presente. Na área militar, na área de saúde, na área do INSS, em todas as áreas. Então, parabenizo aqui ao nosso senador Paulo Paim, a família militar, em meu nome, parabeniza a ele e a todos os parlamentares que se preocupam com o Estatuto do Idoso e com os nossos idosos do Brasil, porque são eles que construíram o nosso país. Olha, já vou começando a arrematar daqui para lá, já vou deixar um convite no ar para você aqui, e se as senhoras de militares também quiserem estar presentes, vamos fazer um programa só sobre essa questão salarial dos militares do Brasil, que chega a ser vergonhoso para nós que precisamos dessa ação dos nossos militares, principalmente junto às nossas... Quando eu falar dos 16 centavos, 0,16 centavos, você já imaginou que vergonha? 0,16 centavos. Eu quero até dar para minha presidenta de presente para ela, quem sabe? É o auxílio que eles dão para... É o salário família. Salário família, 0,16. Por cada dependente. Doa pro PAC, menino. Pois é, eu vou doar para quem gostaria de ficar aberto aí. Tá bem. Saúde, vamos brigar com isso então, para a gente arrematar? Contem comigo, quem precisar, porque eu vou ajudar. Tá certo. Tá aí o contato da Rita PRTB. Eu sou o presidente das mulheres PRTB. E também nossa vice-presidente, se eu permitir, aqui no ar, a nossa Relações Públicas da AMARP.
que é a Associação dos Militares Aposentados. Também das Relações Públicas da AMARP. Doutora Miriam é a vice-presidente da família Mulher AMARP. Está presente para que nós possamos estar juntos, todos os militares e familiares das Forças Armadas Brasileiras. Diria um amigo meu, vocês estão bem e não estão prós. É brincadeira. Agradeço. Para a gente arrematar. E esse partido vai conseguir vingar? Olha, nós estamos lutando bastante e eu convido a todos para virem conhecer o Partido Pai do Brasil, Partido dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Eu convido os jovens também, porque hoje nós jovens seremos o futuro dos idosos. Nós queremos nos aposentar com dignidade, então nada melhor do que a gente engajar nessa luta agora para continuar e termos um futuro digno, né? Tá aí, o COBAP. .org.br, já passaram outros sites que nós temos contato. É importante realmente, olha, estão nos empurrando para a previdência privada. Hoje, quem tem poder aquisitivo está pagando, certo? É complicado, está ali também a MARP-FA. É o nosso site da Associação tá de Militares das Forças Armadas. É para a gente arrematar, meu irmão. Perfeito. O Pai do Brasil é o único caminho que pode tirar os aposentados e os militares dessa situação calamitosa. Porque o Pai do Brasil, ele será dirigido por nós, velhos, pelo presidente da COBAP, da Federação, de associações. São gente que não estão ainda com vício político, são pessoas que têm dignidade, que têm cabelos brancos, que sabem o que quer e o que fazer. Então, os jovens devem apoiar com a sua assinatura, apoiando o partido, que o TSE quer esse apoio. E nós temos aqui 7.500 votos só aqui em Brasília. Para complementar, falando da Previdência, rapidamente eu vou encerrar. O trabalho de doutorado da professora de Economia Denise Gentil, da UFRJ, mostra com extrema clareza como o governo desvia receita da Previdência para outros fins, para o pagamento da dívida externa, beneficiando credores internacionais e prejudicando os aposentados e pensionistas da Previdência Social. Lamentável. Olha, a grande verdade é o seguinte... Eis aí a causa do sofrimento Ponte Rio-Niterói, vamos lembrar umas coisas mais antigas? Sim. Foram todas feitas com a Ponte Rio-Niterói. Com dinheiro da Previdência. A Transamazônica com dinheiro da Previdência. Transamazônica, dinheiro da Previdência. Há muito tempo eles metem a mão no caixa da Previdência e colocam junto à Previdência para pagar direitos que eu acho merecido do cidadão que trabalhou na roça e não teve seu direito trabalhista reconhecido, da cidadã doméstica que também tinha que ter o seu trabalho reconhecido, mas o próprio governo deveria infiltrar um dinheiro dentro da Previdência para pagar essas pessoas que não recolheram. Exato. Porque nunca também olharam para o seu lado, como estamos olhando agora para as domésticas brasileiras, e está todo mundo gritando. São direitos que qualquer trabalhador tem e que elas têm que ter também. Aí é complicado, realmente. Exato. Vamos voltar a falar sobre esse assunto dos militares, fazer um balanço sobre isso e de vez em sempre falar dos aposentados aqui, tá bem, querido? Exato. O pai do Brasil, ele precisa dos jovens da ativa, porque eles serão os aposentados de amanhã. Pensem nisso, jovens. Tudo bem. Que bom, é o alerta que a gente deixa. Amigo, eu olho para trás assim, eu me vejo garotão aí, fazendo rádio, televisão em Brasília, começando com meus filhos pequenininhos. Hoje, maiores do que meus filhos pequenininhos estão os meus netos. Então, está na hora da gente pensar nisso. E você, menino e menina, pense seriamente nisso. E chegue junto a um partido, que eu acho que é a única maneira que nós teremos de conseguir realmente fazer acontecer para o bem do idoso no Brasil e dos aposentados e pensionistas. É a única maneira, politicamente falando. E sem um partido forte que pense nesse pessoal, babau. Grande abraço.